Olá, aqui é o Ricardo Novaes, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar com você pela segunda vez, é um segundo vídeo a respeito de como introduzir os acordes para os seus alunos. Há poucos dias eu fiz um vídeo, no final do vídeo eu fiz uma pergunta: como que você introduz os acordes? E aí, para minha feliz surpresa, eu tive algumas respostas, eu estou com elas aqui, e eu quero aproveitar esse vídeo para ir um pouquinho além do que eu fui na derradeira oportunidade, comentando essas respostas que tem aqui. Nenhuma delas eu acho que está errada, mas eu acho que vale muito a pena para a gente ir mais a fundo nesse assunto. Então eu quero começar aqui com a resposta que o Felipe Melo colocou. Ele falou assim: boa tarde, Ricardo. Eu adquiri seu livro de violão para crianças, Amigo Violão, e uso com os meus alunos. Eu tenho uma dúvida. Alguns dias atrás eu estava passando as músicas de Férias e Sunny Day. Os alunos conseguiram de forma muito boa tocar as duas músicas, mas eles ficaram curiosos e querendo muito aprender os acordes e a partitura que estava junto das canções. Expliquei muita coisa para eles e até ensinei, mas a dúvida que fica é se deve ocultar essas partituras e acordes ou se tem alguma outra forma de resolver essa questão. Olha, Felipe, na verdade é o seguinte: essas duas músicas elas são muito simples, né? A parte dos alunos é apenas uma linha de baixo. Eu uso essas músicas só para introduzir o movimento da mão esquerda. Então, se os seus alunos quiseram tocar essas músicas e se eles conseguiram, quer dizer que aquelas músicas estavam muito fáceis para eles. Então, na verdade, não era o momento de você passar para eles. Eles conseguiram com facilidade, como você mesmo disse. O que acontece muitas vezes, que eu vejo outros professores trabalhando com essas músicas, é que eles consideram como se fossem peças de repertório, muito assim, para ficar preservando aquilo no repertório do aluno. Não sei se é o seu caso, mas é uma coisa que atrapalha às vezes. Assim, quando eu uso na aula, eu uso de uma forma muito dinâmica. Eu toco exatamente com um propósito claro, que é deixar a postura da mão na posição certa, a percepção rítmica boa de tocar junto, porque a parte dele é diferente da minha, e o movimento pelo braço do violão. Passado isso, vamos para a próxima, entendeu? Então eu não fico nem dando muita trela para a música em si, porque depois já vem outra e aquilo já sana uma outra necessidade do aluno. Não dá nem tempo dele ficar querendo tocar a minha parte, tá? Então eu gasto pouco tempo com uma peça, já vou para outra. É assim que eu resolvo isso. E não sei se ficou claro, se eles conseguem tocar, ótimo. Se eles conseguem tocar a sua parte, isso é muito bom. Então, claro, ensina para eles, não vejo problema nenhum nisso, tá ok? O Stanley Stray, na verdade não é isso não. O Samuel Stray: introduzo com exercícios de cromática e postura, ritmos mais fáceis e ensino poucos acordes fáceis. Ok, eu vejo que é muito comum isso de ensinar, né, com escala cromática. Ela é boa para formatar a mão no braço do violão, é legal, né? E acordes fáceis. A questão é, o que são acordes fáceis? Porque eu, por exemplo, uso acordes facilitados e acordes fáceis, são duas coisas diferentes, né? Mas isso ele não entrou em detalhes, também não vou entrar. Aí o Isidoro Alves colocou aqui: Ricardo, há 3 anos eu dou aulas em uma escola pública no Ceará. Eu começo ensinando apenas 2 acordes, o Lá e o Mi, em uma batida simples, com a música O Sapo Não Lava o Pé. Na mudança de acordes, ao invés de falar a palavra da música, eu digo o nome do acorde. Eu consegui bons resultados. Agora, o que eu acho falho em mim é que em alguns alunos eles se sentem dependentes de mim para que eu cante e diga os acordes. Um detalhe a acrescentar é que eles não têm violões e eles usam da escola. Como faço para deixar eles sem essa dependência? Olha, então aqui tem 2 perguntas, né? Eles não têm violão, então aí já uma dependência que não é complicado você resolver. Se eles não têm violão, eles não vão treinar em casa. Se eles não vão treinar em casa, você fica sendo a única referência. Então é muito difícil de resolver dessa forma. Agora, suponhamos que o seu aluno não tem esse problema. Ele tem os violões, mas ele está com uma dependência de você ficar falando o nome dos acordes. É simples, para de falar o nome dos acordes. Fala para eles falar o nome dos acordes. Aliás, essa é uma das formas muito importantes da gente trabalhar a questão do uso da palavra. O aluno é que tem que dizer a palavra. Quando a gente usa uma palavra, ou usa o nome de alguma coisa, ou contar ritmo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ao tocar, não adianta o professor fazer isso. O aluno é que tem que saber fazer, porque aí ele vai perceber onde que encaixa, em que tempo que encaixa, qual a palavra, qual o nome. Então tem que ser exercitado na aula, o aluno falar, ok? Essa aqui é a questão. O Vini Diesel, ele disse aqui: oi Ricardo, aqui é o Vinícius de São Paulo. Os primeiros acordes que eu ensino são Lá menor, Dó,
e Sol. E a batida balada pop. A batida é padrão e praticamente usamos nas próprias músicas, nas próximas músicas. Nesses 3 acordes, a maior dificuldade é o Sol. De Lá para menor para Dó, os alunos conseguem fazer tranquilo. Já ouvi outro professor dizer que acha mais fácil ensinar acordes para o meio do braço do violão, por ser menos tenso as cordas, facilitando assim fazer os acordes. O que você acha disso? Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, fazer para o meio do braço é ótimo. Põe um capotraste, com isso o braço vai ficar menor, você só tem que mudar a tonalidade da música. Funciona muito bem. A outra questão é, você falou que o Sol maior é difícil. Pois é, não é legal começar com Sol maior. Eu acho que o primeiro acorde ser o Sol maior não tem necessidade. Eu já testei muitas coisas. Para mim, o melhor acorde para começar é Mi menor. Não tem outro. Depois é o Lá com nona, Lá maior, Fá sustenido menor, que você facilita colocando. É o Lá maior com o dedinho aqui na corda mizinho. Tem algumas variações. O Si menor dá para fazer uma facilitação dele, super legal. Isso tudo tem lá no Provi, que eu ensino músicas que usam esses acordes. Agora, realmente é isso. Eu acho que tem tanta música, tanto repertório, que começar com um Sol maior não é necessário. Eu vejo assim. Tá, ok? Tem muita música. Mesma coisa lá para a primeira pergunta. Olha, do mesmo jeito que eu não fico parado numa música, eu já pego músicas que têm um propósito claro, depois vou para a próxima. Isso numa mesma aula. Eu vejo a mesma coisa com acordes. Você pega um acorde mais fácil, uma música que realmente dá para tocar, e passa para a próxima, e assim por diante. Quando chega no Sol maior, no Dó maior, acordes que podem dar alguma dificuldade, já não vai ter, porque já desenvolveu o tônus muscular, já tem uma certa estrada, tá ok? Isso aí. Agora o Gui Gaboardi, ele falou, muito interessante esse assunto, costumo refletir bastante a respeito. Tenho notado que os alunos, não importando a idade, têm melhores evoluções no entendimento e uso dos acordes quando entendem o que são os acordes. Isso é uma boa observação. Ou seja, é importante conceituar. Mesmo para as crianças, pré-brilha, brilha, estrelinha. São conceitos rudimentares, mas ainda assim um entendimento essencial. Muitos acham que acordes são necessariamente aqueles formatos que se fazem com a mão esquerda, simplesmente. O entendimento conceitual ajuda o aluno a entender que mesmo as 3 primeiras cordas tocadas soltas formam um acorde, que existem acordes simplificados ou pequenas forminhas de tríades. Naturalmente, que não se racionaliza desse modo para todos os alunos. As crianças, principalmente, vão construindo essa percepção aos poucos. O entendimento do conceito de acorde motiva o aluno a executar acordes simples, com o uso de um dedo da mão esquerda apenas e posteriormente com 2 dedos e assim por diante. O aluno não sente que está fazendo algo menor ou menos importante. Não se sente menosprezado, afinal, ele entende que acorde é um recurso entre vários. A quantidade de dedos usados na formação do acorde é um dos fatores que costumo observar. Enfim, em resumo, em cada aluno existe um caminho, mas de um modo geral eu trabalho bastante acordes de um dedo e depois vou motivando o uso dos demais. Então, eu concordo, eu acho que assim, conceituar tem que tomar um pouco de cuidado, porque com criança a gente busca sempre o lado concreto. Eu acho que mais do que conceituar, quando você diz assim a questão do saber o que é acorde, eu acho que vai assim num ponto diferente do conceito, vai na questão justamente que é o concreto, que é assim, a pessoa tem que ouvir músicas e saber que ali tem acordes. Olha, ali tem um acorde, ele pode até não saber dizer que é uma tríade, ele pode até não saber que é uma sobreposição de terças, mas a criança ouviu uma música que ela gostou, que ela ficou encantada, e você fala, olha, esse cara está tocando acordes no piano, está tocando acordes no violão e assim por diante, que gera uma curiosidade saudável. Então o que é isso, né? Que são esses acordes? Eu acho que isso aí é muito válido. Se você aí um outro ponto que você colocou aqui, né? Começar com 1 dedo, 2 dedos e tal. Tem até uma música aqui no canal que é Chocolate, que é uma música boa para começar com 1 dedo só. Olha, tem muitas formas de você simplificar os acordes. Às vezes o som não fica tão perfeito, mas a gente consegue dar um resultado musical tão legal com uma movimentação simples que é muito legal. Às vezes colocar uma dissonância no acorde para ele dar o resultado. Por exemplo, Ré maior virar Ré com sexta. É muito tranquilo fazer isso, eu não vejo problema nenhum. Você colocou aqui, né, que usa muito a questão do... Cadê aqui? Quantidade de dedos, né? Eu volto a falar aquilo que eu falei no vídeo anterior. Tem vários assuntos assim que vão tornar a música de acordes mais fácil ou mais difícil. Não é só questão de música de 2 ou 3 acordes ou 2 ou 3 dedos. É muito importante a questão do ritmo harmônico e da batida. Essas duas questões são extremamente importantes. Né? Então o ritmo harmônico, qual que é a periodicidade dos acordes, né? Se tem um acorde que fica muito tempo, o outro fica menos tempo. Às vezes a forma da música. Né? Então você tem uma parte A tem tais acordes, a parte B tem outros tais acordes. Isso também dificulta muito a música às vezes.
mas é um exercício musical de grande importância. Tudo isso, ao trabalhar acordes, a gente vai conseguir um resultado legal. E por último aqui, eu vou agora falar do comentário do Davi Santos. Eu não coloquei ele por último por querer não, mas é justamente ele que fez a pergunta que gerou o vídeo anterior. O Davi Santos diz aqui: boa noite, Ricardo. Obrigado por responder, gostei demais do vídeo. Então, antes de conhecer o seu método de ensino, eu aplicava para os meus alunos a forma que eu aprendi. O professor me passou os 4 acordes maiores da música O Sol, do Jota Quest. Esses acordes eu acho que são Lá, Mi, Sol e Ré. Levei umas 3 semanas para tocar e cantar junto essa música. Depois fui aplicar para os meus alunos e eles tinham dificuldades de aprender a música. Aí eu falava que tinha que estudar bem um pedaço de... num pedaço de madeira. Ele até colocou uma risadinha aqui. Enfim, quando uma mulher me procurou para dar água, deve ser aula, né? Para dar aula para o filho dela de 8 anos. Aí fui pesquisar métodos de violão para criança. Aí encontrei o seu site. Daí para frente, apliquei as aulas iniciais que você postou no YouTube e deram super certo. Então, mudei meu modo de ensinar violão. Costumo aplicar músicas que os alunos gostam de ouvir e simplifico o máximo para eles poderem pegar na primeira aula a música. Mas para alguns alunos não deu certo passar acordes. Aí de imediato passei outra coisa que eles gostassem de estudar. É isso aí, olha. Aqui você, ainda bem que você mudou sua forma de trabalhar, porque realmente você pegar uma música com 4 acordes maiores de primeira, você mesmo falou, você ficou 3 semanas para aprender. Né? E você hoje é um professor de violão, quer dizer, como eu já disse em outro vídeo, você pode não ser o cara mais talentoso do mundo, mas você está acima da média. Então, começar com 4 acordes assim vai dar errado. Pode não dar errado para um nem para 2, mas vai dar errado para mais alunos do que o tanto que deu certo. Isso eu posso garantir. E aqui ele até afirma isso. Então, assim, a gente começar a ensinar os acordes é uma coisa que também, aí já vou largar aqui as observações das pessoas e vou falar algumas coisas, né, que foram trabalhadas aqui nessas falas, na verdade. Questão de conceituar os acordes, né. Muitas vezes você passa só uma linha de baixo, né, vamos supor uma música Marcha Soldado, aí você vai nota Lá, nota Mi, você fica trocando do Lá para o Mi na música Marcha Soldado, ou qualquer outra dessas assim, o Sapo Cururu e tal. Só do aluno ter contato com a cifra, ele vai ler A, e no A é o Lá. Ele vai ler E, e no E é o Mi. E você sempre falando Lá, onde está escrito A. Sempre falando Mi, onde está escrito E. Se você fizer isso, você já está introduzindo para o acorde, mesmo que o movimento da mão esquerda nem exista ainda. Está só tocando com a mão direita. Porque já tem contato com o nome dos acordes. Então é muito abrangente esse assunto. Esse foi um segundo vídeo. Eu quis expandir com essas contribuições que vocês deram, porque eu acho que elas enriqueceram bastante, e esse é um assunto que, com certeza, vem ao encontro da maioria das pessoas que frequentam meu canal, e eu quero prover o máximo de valor para cada um de vocês. Então, muito obrigado por ter participado, por ter assistido. Continuem postando as suas observações, que eu acho muito rico isso, e vou procurar fazer mais vídeos como esse, compartilhando com os outros as observações acerca disso aí, ok? Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, que é muito importante para esse canal ganhar relevância no YouTube, muito importante para mim, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!